Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rogério Betim e o povo venceu, vencemos, e a iniciativa popular, a pressão que nós fizemos nas redes sociais dos senadores, deu certo, venceu. Já já eu vou falar para vocês por que foi por água abaixo a tentativa dos deputados e dos taxistas de acabar com os aplicativos, de prejudicar o Uber e os aplicativos, prejudicar o serviço que já tem quase 20 milhões de brasileiros que usam esse serviço, tá? Então daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou falar um negócio bem importante sobre o voto e sobre por que esse projeto já era. Ele foi aprovado, mas com emenda, voltou para a Câmara, por causa disso já era. Eu já vou falar daqui a pouquinho no final do vídeo, tá bom? Conforme eu prometi ontem, eu estou aqui para atualizar vocês sobre a votação da PLC 28 de 2017, aquela proposta que regulamenta os aplicativos, transporte de passageiros pelos aplicativos como Uber, Cabify, 99, enfim, tá? Que é muito polêmica. A proposta ela era de interesse dos taxistas, ela originalmente, e contrário aos interessados do Uber, Cabify e a maioria da população. O que aconteceu? O Senado aprovou agora há pouco essa proposta, mas com emendas. O que significa isso? Os pontos mais polêmicos, que eu vou explicar agora, eles foram retirados da proposta. Os outros pontos que são benéficos e são interessantes, eles foram mantidos. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são estes pontos, tá? E os que foram retirados. É o seguinte, os pontos que foram mantidos, esses em relação à segurança, vejam só aqui na tela. Quem quiser dar pause para ler, senão fica muito grande o vídeo. Esses pontos foram mantidos. Agora eu vou mostrar para vocês a aprovação da proposta. Olha só. Está encerrada a votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores senadores, não 10, uma abstenção, o presidente não vota, portanto está aprovado o projeto, ressalvadas as emendas. E os pontos que foram retirados, que foram feitas emendas, tá? São esses aqui. Primeiro, a obrigatoriedade, tá, dos motoristas de aplicativo, dos carros, terem placa vermelha igual aos táxis. Por que isso foi retirado? Porque se isso fosse mantido, a prefeitura poderia dizer quantos números de motoristas deveria ter no município. Então seria regulado, seria assim, a prefeitura que iria dizer quantos iriam trabalhar ou não, não seria liberado, não seria livre. É o que ela faz hoje com os táxis, tá? Por exemplo, Curitiba tem 3.000 táxis e tem 10.000 motoristas de aplicativo. Então, se esse ponto das placas vermelhas tivesse sido aprovada, a prefeitura de Curitiba poderia limitar, poderia falar assim, ó, nós só vamos liberar 1.000 placas vermelhas para aplicativos, ou 2.000, ou 3.000 igual táxi, e o resto ia tudo ser mandado embora, ia tudo parar de trabalhar, não poderia trabalhar. Mesmo que a prefeitura liberasse 3.000 ou 5.000 placas, quem garante que essas placas iriam para os próprios motoristas, que não iria cair na mão dos taxistas, dos mafiosos, dos políticos, que iriam comprar centenas e centenas dessas placas, como eles fazem hoje com os táxis. Como muitos sabem, os táxis hoje, a maioria dos táxis são propriedade de políticos e grandes empresários. Os motoristas de táxi não são dono do carro. Os coitados alugam o táxi, pagam diária e são explorados por causa dessa questão da placa vermelha. Então, isso não passou no Senado, tá? Aleluia, enfim. Então, esse ponto crítico não passou e é favorável aos aplicativos. Outro ponto que não passou, obrigatoriedade do dono do carro ser o motorista. Então, não dá para fazer rodízio, por exemplo. Tem carro que o dono dirige de manhã e aluga o carro para outro dirigir à noite, tá? Eles trocam. Ou então gente que aluga carro de locadora para dirigir um carro alugado. E isso acontece com os táxis. A maioria dos táxis é carro alugado. Os motoristas não são dono da placa nem do carro. Tá? Então, esse ponto também não passou. Então, os motoristas do aplicativo poderão dirigir, mesmo não sendo os donos do carro. Eles podem alugar o carro, dirigir junto com o proprietário, enfim. Outro ponto também que não passou, a questão do município regulamentar
o município criar leis específicas para os aplicativos e poder até proibir. Isso não passou. Os municípios não vão poder proibir os aplicativos. Ou seja, por exemplo, se eu estou em Curitiba, vamos dizer São Paulo, que é mais conhecido, se eu estou em São Paulo e quero ir para Osasco, vamos dizer, por exemplo, se Osasco proibisse, os motoristas não poderiam fazer uma corrida de São Paulo para Osasco, porque não pode entrar em Osasco motorista de aplicativo. Chegava na entrada da cidade, desce e o resto você vai a pé. Seria assim. Isso é o que os deputados aprovaram, que trouxeram para o Senado, mas o Senado rejeitou, falou não, essa parte não. Então, as prefeituras não vão mandar nos aplicativos, não vão regulamentar, tá? E ficará liberado em todas as prefeituras. Então, essa questão não passou também, então se fica liberado, por exemplo, como nesse exemplo, a cidade de Osasco não pode proibir que os motoristas de aplicativo circulem pela cidade de Osasco, uma vez que é liberado no Brasil inteiro. Então, esse ponto também não passou, tá? Inclusive, gente, essa parte do município, tá, onde no projeto dizia que o município poderia fazer regras, o município poderia proibir os aplicativos e regular, ela foi muito criticada pelo PT, porque o PT queria aprovar essa medida, tá, e os senadores rejeitaram. Então, vejam só o que aconteceu, que quando foi aprovado pelo Senado, uma aprovação simbólica, o pessoal do PT ficou revoltado, porque eles queriam que cada município determinasse se tinha aplicativo ou não, como que seria, e fosse regulamentado por cada município. Ia virar uma bagunça total, como eu falei, né? São Paulo podia liberar, Osasco não, São Bernardo sim, Guarulhos não, e aí? Então ia ser uma bagunça. O pessoal do PT queria essa bagunça, queria que os municípios regulassem, tá? Porque aí, claro, as prefeituras onde eles foram eleitos, eles iriam mandar, mas isso foi rejeitado. Veja só a bagunça. Pela aprovação da emenda número 14, pela aprovação da emenda favorável. Isso fez Os parte senhores senadores que votam com o relator permaneçam como se acham. Isso fez parte daquele acordo nosso, senhor presidente. Aprovado. Não, senhor presidente, não! Não, senhor presidente! Não, senhor presidente! Não, senhor! Conte, senhor presidente! Não! Olha aqui, senhor presidente! Fez parte do acordo, senhor presidente! Não, senhor presidente! Não, senhor presidente! A emenda número 20 com parecer contrário. Eunício, por favor, presidente. Isso fez parte do acordo. Visivelmente, nós ganhamos. E não tem... Então, essa parte dos municípios foi retirada, os municípios não vão ter o poder de regular o serviço, de fazer regras, apenas de fiscalizar, só fiscalizar e não mandar. Então fica liberado em todo o Brasil. Tá? Então esses três pontos foram uma vitória para os aplicativos, uma vitória para o Uber e para a população, que é o limite das placas vermelhas, não tem limite, tá? Não vai ser obrigado a usar placas vermelhas, nem limites. Os municípios não vão mandar criar as leis e regras e nem proibir, e também os motoristas podem não ser o dono, eles não precisam ser o dono do carro, que é o que já acontece com o táxi. As outras regras de segurança são mantidas. Então, gente, nesse vídeo eu vim trazer essa notícia a vocês. Apesar do Senado ter votado sim ao projeto com emendas, tá? As emendas mais criticadas não foram aprovadas, tá? Conforme a vontade dos aplicativos, não foram aprovadas. Volta para a Câmara, mas assim, na prática, nada mudou. Continua tudo do jeito que está, até a Câmara dos Deputados analisar e votar, corrigir ou não, mudar ou não. Então, continua tudo sem definição, tá bom? Ou seja, os aplicativos ganharam porque não teve essas mudanças polêmicas que iriam atrapalhar o serviço dos aplicativos. Os aplicativos ganharam por enquanto. Fica liberado do jeito que está. Todos vocês, motoristas de transporte por aplicativo, Uber, Cabify, 99, os usuários, todos os mais de 17 milhões de usuários vão poder continuar usando até a Câmara resolver o que vai fazer. Enquanto isso, nós vamos ficar atentos. Inscreva-se aqui no canal, porque eu vou ficar atento e vou mostrar para vocês. Quando a Câmara pensar em votar, pensar em fazer alguma coisa, nós vamos ficar atentos e vamos avisar vocês para a gente se mobilizar, tá bom? Hoje, mais de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas acompanharam
votação do Senado pelo YouTube, tá? Teve confusão lá em Brasília, teve briga, teve gente que foi agredida, um diretor do Uber foi agredido, teve gente presa, teve spray de pimenta, então teve confusão lá, tá bom? Então é isso. Outra questão polêmica que foi discutida no Senado, mas não foi definido nada, seria em relação ao percentual que é a taxa dos aplicativos, né, que cobra dos motoristas. Hoje os aplicativos cobram em média 25%, parece que tem aplicativo que cobra 15%, mas o geral é 25%. Então, se uma corrida de Uber ou Cabify dá R$100, R$25 fica para o aplicativo e R$75 fica para o motorista. Então, é como se fosse um imposto de 25%. E os senadores, principalmente do PT, queriam que esse imposto ficasse em 5% ou 10%. Muito estranho, né? Eles a favor dos motoristas. Mas, na verdade, assim, se eles exigirem quantos por cento os aplicativos vai ficar, o aplicativo pode muito bem não aceitar, pode aumentar o preço. Então, esse texto também não foi aceito, não tem nada aceito sobre isso. E eu acho que tem que ser livre mercado. O aplicativo, se o aplicativo quiser oferecer menos, vai ter mais motoristas, vai ter mais passageiros, o preço fica menor, tá? Mas assim, vale lembrar, é muito estranha essa proposta do PT, porque com 25% para os aplicativos, nós já temos mais de 500 mil motoristas no Brasil, mais de 17 milhões de usuários, e o preço das corridas é metade do preço dos táxis. Então 25% é uma taxa boa, tá? Tudo bem, entre 15, 20, 25 é negociado, mas não 5%, 10%, como dizia o PT. Isso parecia mais uma questão muito estranha, tá bom? Se 25% está funcionando bem, então está funcionando bem. Deixa do jeito que está, deixa livre, tá bom? E olha só, gente, uma opinião minha. O Senado, ele rejeitou esses pontos polêmicos da Câmara por causa de pressão popular, tá? Nós vimos aí nos últimos dias muitos youtubers, eu mesmo aqui no meu canal e outros youtubers, se manifestaram contra essa proposta da Câmara, a PLC 28 de 2017, e a gente mobilizou os senadores, invadimos as redes sociais dos senadores. Vocês viram aqui vídeos de ontem que eu postei. Então, por causa dessa mobilização popular contra esse projeto de lei da Câmara, PLC 28, os senadores, eles alteraram e favoreceram a população, favoreceram os aplicativos. Se a população ficasse quieta, se ninguém fizesse nada, os senadores tinham empurrado o goela abaixo e teria sido aprovado do jeito que veio da Câmara, tá? Então, vale lembrar esse comentário, que isso só aconteceu, esses pontos polêmicos ruins foram tirados pelo Senado por causa de pressão popular. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Temos que pressionar os nossos políticos, assim como eu mostrei nos vídeos de ontem. Quem quiser, assiste os vídeos de ontem. Temos que pressionar os nossos políticos a nosso favor, porque quando eles vêm pedir voto, eles prometem: vou servir vocês, vou trabalhar pelos interesses da população. Então, a população tem que cobrar. Isso que nós temos que fazer. Foi por causa dessa cobrança que o povo venceu. Agora vamos cobrar os deputados. Beleza? Então, gente, esse projeto, por um lado, ele foi aprovado pelo Senado, mas com emendas. Por causa dessas emendas, o que vai acontecer? Ele tem que voltar para a Câmara. Ele não pode ir para o presidente sancionar e virar lei. Ele volta para a Câmara. Nós estamos em novembro, amanhã já é 1º de novembro, tá? O que acontece? O ano já era, o ano já acabou. Os deputados vão votar mais algumas coisas lá e dificilmente esse projeto vai entrar em pauta esse ano. Sabe por quê? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contrário a esse projeto, contrário. Então, dificilmente, muito raro isso aí entrar em votação esse ano, tá? A gente tem aí mais um mês e 15 dias de Congresso, depois os deputados vazam, vão para o Caribe, Estados Unidos, pela Europa, vão embora, tiram férias até março, depois do Carnaval, tá? Então, não vai entrar em votação esse ano, porque o presidente da Câmara provavelmente não vai colocar em votação, ele vai arquivar, ele vai deixar para lá, não vai pôr prioridade nem urgência, tá? Daí o que acontece o ano que vem? O ano que vem é eleição. Janeiro, fevereiro, o Brasil não funciona, tem carnaval, férias, tá? Março, o pessoal já está discutindo a eleição. Esse projeto, se ele entrar para votação março, abril, maio, já é as vésperas da eleição, de campanha política. Você acha que os deputados vão querer votar um projeto contra o povo? Olha só, agora, tá? Já deu esse fuzuê danado, essa confusão nas redes sociais, e o povo a favor dos aplicativos e contra os deputados. Você acha que o ano que vem, no ano de eleição, os deputados vão votar contra o povo?
Com certeza não, tá? E outra, os aplicativos estão crescendo cada vez mais. Hoje tem 500 mil motoristas e 17 milhões de usuários. Daqui a 6 meses, esse número pode aumentar para 600, 700 mil motoristas, 20 milhões, 25 milhões de usuários. Vai inflar cada vez mais. Então, quanto mais passar o tempo, mais o povo vai aderir aos aplicativos, mais os políticos vão ter que votar a favor do povo e fazer leis para favorecer o povo, os aplicativos que são baratos, que está dando certo, que está funcionando. Então, sinceramente, na minha opinião, esse projeto já era, mingou, foi por água abaixo. Se ele for aprovado, ele vai ser aprovado a parte boa do projeto, a parte que atrapalha, né, os aplicativos, que é ruim, que inviabiliza o serviço, essa parte não vai ser aprovada. O que pode acontecer é os deputados fazerem um outro projeto ou alguma coisa disfarçada para prejudicar os aplicativos, mas isso só o ano que vem, só em ano de eleição, nós vamos ficar atentos. Então, acompanhe aqui o meu canal, inscrevam-se, nós vamos ficar atentos. Se tiver alguma coisa que atrapalhe e prejudique, nós vamos te avisar. Eu vou te avisar, tá bom? E outra coisa, vamos pensar em quem nós vamos votar. O ano que vem, ano de eleição, pensem em quem vocês vão votar. Faça o seu deputado falar se ele é a favor ou não dos aplicativos, se ele vai prejudicar ou não, e depois que ele for eleito, faça ele cumprir. Então, provavelmente esse projeto vai ficar para 2019, depois que os deputados forem eleitos. Vamos fazer uma limpa na Câmara, vamos fazer um voto consciente, vamos votar, mas votar consciente. Anota o nome de quem você votou e cobre. Anote telefone, e-mail, redes sociais e cobre. Vamos cobrar os nossos políticos, tá bom? Então esse projeto, já era, tá bom? Vencemos. É isso a minha opinião. Isso que eu tenho para dizer para vocês, e vamos ter cada vez mais força nas redes sociais e cobrar mais os políticos, tá bom? Os políticos têm medo do povo na rua, povo cobrando, os políticos têm medo, e vamos nos unir contra eles a favor do povo. Eles não falam que são a favor do povo, eles têm que fazer, não é só falar, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima denúncia, e aqui eu sempre trago vídeos interessantes e instrutivos contra golpes, fraudes e para beneficiar e ajudar todos nós, a população, tá bom? Até mais então, tchau, tchau, um abraço.